Olá, eu sou a professora Wellen Senkizuk e juntamente com a nossa intérprete Gabriela, vamos conduzir as discussões da nossa disciplina de Sociolinguística com a temática de hoje, variação e ensino. Então, ao longo da nossa disciplina, nós conseguimos trazer quais eram os objetivos da sociolinguística, principais autores, o seu foco de estudo, verificamos quais são os tipos de variação, relacionando o contato linguístico entre diferentes línguas e hoje nós vamos verificar como pode ser aplicado todos esses conteúdos no ensino. Então, nós vamos focar na nossa aula de hoje a relação entre os preceitos, entre os estudos que coletam os dados, descrevem a língua, como isso é importante na sala de aula, de que maneira o professor deve realizar essa aplicação. Pensando nisso, eu trouxe aqui um texto de Banho para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Então, Banho ele vai dizer que os professores, administradores escolares e psicólogos educacionais tratam o aluno como pobre, como um deficiente linguístico, como se ele não falasse língua nenhuma, como se sua bagagem linguística fosse rudimentar, refletindo consequentemente uma inferioridade mental. Isso cria no espírito do pobre aluno um sentimento de rejeição muito grande, levando-o a considerar-se incapaz de aprender qualquer coisa. Por outro lado, cria no professor a sensação de estar tentando ensinar alguma coisa a alguém que nunca terá condições de aprender. Daí resulta que o aluno fica desestimulado a aprender e o professor desestimulado a ensinar. Com base nessa citação de Banho, já conseguimos perceber os caminhos que vamos percorrer na nossa teleaula de hoje. Vamos falar bastante a respeito dessa relação professor-aluno e também de alguns rótulos que surgem, principalmente pensando na teoria do fracasso escolar. Então, antes de nós verificarmos essa teoria do fracasso escolar, é importante que você saiba mais a respeito da sociolinguística educacional, que é essa ramificação da sociolinguística que se preocupa em levar para a sala de aula os estudos, as demarcações, tudo que já foi coletado nessa língua de uso, nessa língua falada para a sala de aula. Bortoni Ricardo, ela será a grande precursora aí no Brasil, é a estudiosa de maior renome nos estudos da sociolinguística, e ela quem vai denominar, vai trazer essa nomenclatura de sociolinguística educacional. E aí a Bortoni diz assim: denominei sociolinguística educacional o esforço de aplicação dos resultados das pesquisas sociolinguísticas na solução de problemas educacionais e em propostas de trabalho pedagógico mais efetivas. Para isso, o paradigma incorpora resultados de estudos sociolinguísticos quantitativos e qualitativos, enriquecendo-os com subsídios oriundos de áreas afins, como a pragmática, a linguística do texto, a linguística aplicada e também a análise do discurso. Então, essa área denominada sociolinguística educacional, nós teremos Bortoni Ricardo como uma das principais autoras e tem por objetivo, portanto, levar para a sala de aula as pesquisas a respeito da língua falada. Pesquisas que consideram a língua em uso e não somente a norma padrão da língua, principalmente vistas nos textos escritos. Então, a partir daí, nós vamos verificar que há outros estudiosos e outras correntes linguísticas que colaboram com a sociolinguística educacional. Vamos conhecer agora. Então, nós temos aqui a questão da sociolinguística educacional, Lúcia Ciranca. Ela trabalha no setor educacional, focando
pesquisas no âmbito de crenças linguísticas. E aí a Ciranca, ela diz que ela estuda as crenças linguísticas porque é necessário que a escola reconheça a legitimidade das variantes utilizadas pelos alunos. Quando nós somos levados a pensar sobre os estudos da sociolinguística educacional, devemos nos lembrar da relação dos estudos da língua materna antes da década de 50. Então, nós tínhamos ali alunos que frequentavam as salas de aulas que possuíam alto poder aquisitivo e esses alunos tinham contato com diversos bens culturais e estavam inseridos nesse ambiente letrado, nesse ambiente que convivia com textos, peças de teatro, tinha acesso a diversos bens culturais. Depois, a partir da década de 60, com a acolhida democrática, nós passamos a ter um novo público. E esse novo público, diverso, já que o outro era totalmente homogêneo, passou a exigir uma nova ferramenta, uma nova metodologia para o ensino de língua materna, porque a norma padrão estava muito distante da realidade desses alunos. E é o que acontece até nos dias atuais. Por isso que os estudos de crenças trazidos pela professora Lúcia Ciranca vão dizer que, dependendo da nossa crença enquanto professores de língua materna, nós vamos externar atitudes que podem ainda colaborar apenas com esse ensino normativo da língua. Por isso que ela coloca que é preciso que a escola reconheça a legitimidade das diversas variedades da língua portuguesa, para que assim possa ter em sala de aula os diversos falares, as diversas perspectivas da nossa língua falada. Vamos voltar. Então, nós conseguimos perceber, e ela vai dizer, que é necessário, portanto, uma abordagem de uma pedagogia diferenciada na escola. E essa pedagogia depende das crenças e as atitudes, porque são através das crenças e das atitudes que nós vamos construir e fomentar o respeito às diversas variedades da nossa língua em uso. E aí a Ciranca vai dizer que é necessário, que é o papel da escola, trabalhar com a reeducação sociolinguística. Por isso que é tão importante que a sociolinguística educacional esteja presente nas aulas de língua materna. E aí nós vamos ver, já que estamos falando de crenças e atitudes linguísticas, o que vem a ser crenças e o que são atitudes dentro desses estudos. Então, as crenças pertencem ao eixo cognitivo, uma vez que são o produto da experiência direta. Labov vai nos dizer que são partilhados por quase todos os membros da comunidade de fala, seja no uso de uma forma estigmatizada ou prestigiada da língua em questão. Já as atitudes, nós vamos ver Lambert e Lambert, que dizem que é uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir às pessoas, os grupos, os problemas sociais ou, de modo mais geral, a qualquer acontecimento no ambiente. Rodrigues nos diz que trata-se de uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva pró ou contra um objeto social definido que predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos relativos a esse objeto. Então, crenças e atitudes, vamos imaginar a seguinte situação, já trazendo um aspecto do ensino. Eu sou professora de língua materna e tenho a crença de que devemos ensinar na escola somente a norma padrão. Essa é a minha crença. Eu acredito que a oralidade tem que ser deixada de lado, porque todos os alunos já chegam na escola sabendo falar. Como essa é a minha crença, é o que eu acredito, as minhas aulas serão direcionadas para a escrita. Não vou enfocar a oralidade, não julgo que seja importante.
vou trabalhar somente com a escrita e trazendo a escrita de textos de gêneros discursivos formais, já que eu pretendo trabalhar somente com a norma padrão. Então, a minha crença, ela vai externar atitudes relacionadas a isso. Então, se o professor acredita que não há uma diversidade linguística, ele não vai respeitar os falares dos alunos na escola. Ele vai acreditar que o diferente é errado, que o aluno não sabe falar português, que o aluno não sabe escrever corretamente, porque a crença dele é que a nossa língua é homogênea. Se a crença é assim, a atitude em sala de aula irá externar essa crença. Por isso que é tão importante o trabalho da sociolinguística educacional, porque nós devemos romper com essas crenças que acreditam que ainda há uma formalidade na nossa língua, formalidade pensando de que não há uma mistura, não há uma modificação, não há interferências, mas os professores precisam ter acesso a esses estudos a fim de modificarem as suas atitudes em sala de aula. Vamos falar mais sobre a sociolinguística educacional. E aí, após nós vermos, e nós já tínhamos a afirmação, Ciranca já havia nos dito, da necessidade de uma pedagogia diferenciada. E aí eu trouxe aqui duas pedagogias, primeira desenvolvida por Faraco, Pedagogia da Variação Linguística, em que ele defende que o professor precisa repensar o trabalho com a linguagem nas escolas, considerando a variedade da língua. Além disso, se o professor considera as variedades presentes na nossa língua materna, automaticamente ele irá se posicionar diferente na escola. Ele vai respeitar os diversos falares. Nós já tínhamos com Erikson, e que foi reforçado por Bortoni e Ricardo, a pedagogia culturalmente sensível, que é quando nós criamos em sala de aula ambientes de aprendizagem onde se desenvolvam padrões de participação social. Novamente, a preocupação da sociolinguística com o uso, com questões sociais, com questões reais do dia a dia, modos de falar e rotinas comunicativas que estão presentes na cultura dos alunos. Assim, nós conseguiríamos criar um respeito pela identidade cultural do aluno. Somos direcionados dessa maneira a verificarmos que há dois diferentes códigos, o código restrito e o código elaborado. O código restrito é aquele único desenvolvido pelas crianças de classes sociais desfavorecidas. Já o código elaborado só podia ser dominado pelas crianças das classes mais altas, além de essas também dominarem o código restrito. Quando nós pensamos em uma escola, na escola pública que ela está mais próxima da periferia, os alunos chegam até a sala de aula com apenas um código. Esse código restrito, porque é o código da sua comunidade de fala, um código distante do ensinado, do trabalhado na escola. Então, ele só tem esse domínio. Se o professor não respeitar esse domínio dele, o domínio da variedade da comunidade linguística dele, é muito difícil que ele consiga atingir esse código elaborado, porque cria-se um bloqueio. Ele passa a ter a ideia, a visão de que ele não pode falar na sala de aula porque ele fala errado, porque ele não tem o domínio da língua materna, porque há colegas que dominam e ele não. E aí nós temos o sentido de inferioridade que nós vimos no texto da nossa contextualização da aula de hoje. Então, por isso que o professor que tem essa visão da sociolinguística educacional, ele vai verificar que o aluno já possui o domínio de um código linguístico, esse código restrito.
A partir do momento que eu respeito esse código restrito, vou mostrar ao meu aluno que há mais códigos presentes dentro da nossa língua. Há outras variedades linguísticas e que ele pode vir a dominar essas outras variedades, até porque há outros fins comunicativos além dos fins da sua comunidade de fala. Então, eu estou mostrando ao meu aluno a possibilidade de ampliação do seu conhecimento a respeito da língua. Não estou fazendo com que ele elimine o seu conhecimento, jogue fora porque é errado e passa a dominar a variedade da escola. Não, eu estou demonstrando a ele que há situações comunicativas em que o código restrito ele não deve ser utilizado, que é necessário esse código elaborado. E ele tendo esse domínio, tendo esse conhecimento, automaticamente, em meio à sociedade, ele conseguirá transitar mais facilmente em diversas situações comunicativas. Vamos voltar ao quadro. Então, após nós verificarmos isso, já somos direcionados para a concepção de erro em língua. É importante nós voltarmos e firmarmos que a sociolinguística direciona os seus estudos na língua falada. Na língua falada, não podemos dizer que há um erro. Então, nós vamos dizer aqui que quando lidamos com alunos que têm acesso muito limitado à norma culta em seu ambiente social, temos que levar em conta a interferência das regras fonológicas e morfossintáticas de seu dialeto na aprendizagem do português padrão. Ou seja, precisamos considerar que, por vezes, ele não consegue realizar determinadas situações porque ele não conhece, porque está distante da sua realidade linguística. E aí o professor precisa ter essa consciência de que, se está distante da sua realidade linguística, devo me aproximar da realidade do aluno, querendo levá-lo a atingir um novo patamar, um novo conhecimento. E aí nós vamos ver os erros aqui já, entre aspas, que os alunos cometem, são sistemáticos e previsíveis quando nós conhecemos as características do seu dialeto em questão. Porque nós vamos ver que não se tratam de erros, mas sim de mecanismos que a própria língua permite, porque faz parte da sua linguagem, faz parte da linguagem da sua comunidade de fala. Por isso a preocupação do professor, conhecer essa comunidade de fala, conhecer a variedade que o aluno domina para ampliar esses seus conhecimentos. E aí agora nós somos direcionados para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Temos o seguinte questionamento: ter o domínio da língua materna significa ter o domínio da norma padrão? Reflita a respeito desta questão e eu já volto com a sua contribuição.
Voltamos com a contribuição do Polo de Betim, que diz que a turma aqui acha que não, que a língua materna já é a da pessoa. Exatamente isso. A norma padrão é aquela ensinada somente na escola. Não tem acesso à norma padrão as pessoas que não têm acesso à escolarização. Já a língua materna é a nossa língua, a língua portuguesa, que todos dominam, que todos falam. Então, ter o domínio da língua materna não significa ter o domínio da norma padrão, porque a norma padrão está relacionada totalmente à escolarização. Aí, como nós estamos falando de escolarização de domínios, de concepções de erro, vamos começar a entrar agora numa teoria chamada teoria do fracasso escolar, em que vê algumas dificuldades dos nossos alunos, como erros e erros que, por vezes, não podem ser resolvidos. E aí nós vamos iniciar com o mito do déficit cognitivo. Então, ainda nós temos a reprodução por jornalistas e advogados, em suas diversas práticas, a ideia de que os falantes em geral, falantes das variedades populares, não conseguem falar as variedades mais prestigiadas, as variedades que nós julgamos aí que são, né, a norma culta da língua, que está próxima da norma padrão, por uma questão de incapacidade cognitiva de aprendizado. Porém, a sociolinguística ela vem desfazer e desconstruir esse mito, porque ela vai dizer que não é possível você ter o domínio do que você não conhece. Se você desconhece a norma padrão da língua, como você vai utilizar essa norma padrão? Não há possibilidades, porque a norma padrão, como já fora mencionado, não está na nossa comunidade de fala, não está na nossa família, não está dentro da sua casa. Ela está na escola, faz parte dessa instituição de ensino. É na escola que nós temos acesso à norma padrão. Se o aluno não está na escola, automaticamente não é possível que ele tenha esse conhecimento. Então, não se trata de uma incapacidade, mas sim de um desconhecimento, que não o torna classificado enquanto um déficit cognitivo, mas sim demonstra que ele não está inserido nesse grupo, nessa comunidade de fala. Vamos verificar aqui mais. E aí nós temos, ainda sobre o déficit cognitivo, que devemos pensar que todas as variedades linguísticas são igualmente complexas. Todas possuem uma sistematização, uma lógica, uma morfologia, uma fonologia, uma sintaxe. Não é porque eu não tenho domínio da norma culta que a minha variedade é inferior, que a minha variedade é mais fácil. Não, ela é apenas diferente da norma culta da língua. Aceitá-la como verdade depende de considerar os falantes das classes populares como desprovidos de uma capacidade cognitiva que seria algo inato nos falantes dos grupos prestigiados. Trata-se de uma falácia, de um mito, de uma mentira. Porque os grupos privilegiados, quando nós pensamos em alunos, eles têm mais facilidade de dominar a norma culta porque eles estão inseridos socialmente, economicamente, em comunidades de fala que fazem uso da norma culta. Se eu estou inserido em um grupo que utiliza a norma culta, para mim é muito mais fácil utilizar essa norma do que um aluno que não tem contato algum, não conhece, não tem amigos que utilizem a norma culta da língua. E aí, vamos dizer que as taxas de fracasso escolar à época eram maiores entre as crianças das classes trabalhadoras. E aí nós somos direcionados a outro questionamento relacionado ao ensino de língua materna, que as crianças de classes trabalhadoras elas estavam totalmente distantes. Aquela norma ensinada na escola não se aproximava da sua. Era como se fosse um idioma estrangeiro. Ele não conhecia, não dominava, não conhecia ninguém que utilizasse. Por isso que eles tiravam notas mais baixas, notas menores do que as crianças de classes favorecidas. Porque para elas, quando o professor explicava questões de sujeito, de predicado, ela compreendia.
ela fazia o uso daquelas frases que eram exemplificadas. Então, automaticamente, a avaliação era a mesma. Para esse público, era mais fácil tirar uma nota superior, porque eles estavam inseridos nesse contexto, se aproximavam deste contexto de uso da língua. Vamos voltar. Conseguimos verificar que, além do déficit cognitivo, que trata-se apenas dessa relação da distância, que é um mito mesmo, porque ele não é real, nós também temos, na teoria do fracasso escolar, o mito do déficit linguístico. E aí, até hoje, nós conseguimos verificar que há no senso comum, é propagado pelo senso comum, que falantes de variedades populares desconhecem o português. Nós já vimos na nossa primeira teleaula, quando nós falamos a respeito dos mitos linguísticos trazidos por Marcos Banho, de que isso não é verdade. E aí nós temos aqui que o aluno não aprende quaisquer conteúdos, sobretudo a escrita adequada à gramática normativa, porque, na verdade, não sabe a língua. Muitos dizem, se o aluno não sabe português, como vou ensinar a matéria? E trata-se novamente de um mito, porque o aluno, ele não domina a gramática normativa porque está distante do seu conhecimento. Se o professor trouxer uma metodologia mais próxima e adequada, ele conseguirá atingir este conhecimento. Então, nós conseguimos ver que, novamente, trata-se de um mito, que nós não temos alunos com déficit linguístico, no sentido de possuírem variedades populares inferiores, variedades que podem demarcá-lo como que ele não domina o português. E aí nós vamos verificar com relação a déficit, que é visto em sala de aula, o déficit visto em sala de aula não pode ser considerado nem cognitivo nem linguístico, mas sim cultural. Até digo que vai além, não é só cultural, mas social e também econômico. Porque nós conseguimos ver distinções no aprender, no compreender, por questões econômicas. Alunos que não têm acesso e alunos que têm acesso aos mais diversos bens culturais. Automaticamente, eles terão uma visão, um conhecimento mais amplo. Por isso que nas práticas em sala de aula, o que se vê são alunos que podem não compreender os conteúdos das disciplinas porque eles têm pouca prática com as variedades linguísticas presentes na escola. Por exemplo, nos enunciados das provas e avaliações, nos materiais didáticos, na fala dos professores. Mas isso não significa que ele não tenha o domínio da norma linguística. E aí, essa teoria do fracasso escolar buscam fornecer respostas para o problema das taxas de insucesso escolar, do grande número de reprovação das classes menos favorecidas e também da evasão escolar. E aí nós vamos ter Magda Soares, grande estudiosa nos estudos da linguagem, que tem uma preocupação muito grande com a escolarização, com a aprendizagem dos alunos. Ela estabelece que uma primeira tentativa de solução determina que a escola realize um trabalho voltado para que os alunos aprendam a norma padrão. E é importante nós focarmos isso, que em nenhum momento a sociolinguística prega que a escola não deva ensinar a norma padrão. Pelo contrário, esse continua sendo o objetivo da escola. Mas essa norma padrão pode ser ensinada de uma maneira diferente. E aí nós conseguimos verificar que há uma segunda teoria, que talvez esteja mais pautada no mito do déficit linguístico, que indica que seria mais adequado realizar na escola um trabalho de ensino com base na variedade do grupo de alunos. Professora, mas você está querendo dizer que a escola deve considerar a fala do aluno e apenas a fala do aluno? Não podemos dizer que há erro na língua falada. Então, nós vamos aceitar tudo que o aluno fala, da maneira que ele fala, em todos os contextos linguísticos, todos os contextos comunicativos? Não. E esse é um grande mito que é propagado a respeito dos estudos da sociolinguística. O objetivo da escola continua sendo ensinar a norma padrão da língua. Só que a sociolinguística diz que conseguimos ver os resultados. Os alunos não estão conseguindo atingir essa norma padrão.
porque ela está muito distante da sua realidade. Vamos tentar, então, aproximar a realidade do aluno e direcioná-lo à norma padrão? Talvez nós conseguimos um sucesso dessa maneira, trabalhando metodologicamente assim. Então, esse é o legado da sociolinguística. Chegar até a norma padrão. Mas para nós chegarmos até a norma padrão, nós vamos percorrer um caminho. E volto a afirmar que as situações formais exigem na fala a formalidade. As situações informais não. Para nós lembrarmos que não é só a escrita que é formal, a oralidade também é. Como exemplo, nós temos essa teleaula. Eu devo me utilizar da norma culta da língua, já que eu tive acesso à escola, tenho escolarização, devo utilizar a norma culta da língua, porque agora eu estou no meu papel social de professora de língua portuguesa num curso de letras. Automaticamente, obrigatoriamente, devo fazer o uso da linguagem mais próxima da norma padrão. Daqui um pouco, quando eu deixar de desempenhar esse papel e for desempenhar o papel de amiga, de colega do pessoal que está aqui comigo, já não há mais a necessidade da utilização, de me aproximar da norma padrão, porque eu estarei em outra situação comunicativa. É isso que a escola precisa compreender. É isso que os professores precisam compreender. Não trata-se de aceitar tudo, não corrigir porque vai constranger o aluno. Não. Escola, sala de aula é um ambiente formal. Deve-se utilizar a norma culta da língua, a não ser que nós estejamos em uma atividade que permita o uso da informalidade. Vamos voltar. Então, conseguimos verificar sobre o fracasso escolar e aí nós vamos ver que no Brasil, além dos problemas seculares de deficiência na educação, desenvolveu-se novos problemas decorrentes de falácias, de mitos, de mentiras que são construídas por leituras aligeiradas dos próprios textos técnicos da área de sociolinguística, que é o que eu acabei de comentar. Muitas pessoas propagam que na sociolinguística tudo pode, eles aceitam tudo, não pode corrigir o aluno. Mito, mentira, isso não é real, porque a sociolinguística não prega isso, pelo contrário, prega que, através da fala do aluno, do respeito da sua variedade, chegaremos à norma padrão da língua. E aí, então, se desenvolveu no Brasil a crença de que os professores não deveriam intervir na correção de erros gramaticais dos alunos. Novamente, erros gramaticais, escrita, erros gramaticais são sempre erros. Não posso dizer que está adequado ou inadequado. A ortografia sempre será vista como um erro. E aí, é possível, através de um trabalho pedagógico culturalmente sensível ou através da pedagogia da variação linguística, obter resultados satisfatórios em sala de aula. E aí nós trouxemos 3 conhecimentos importantes que auxiliam nessa prática. Qualquer enunciado tem de ser adequado ao contexto de que é produzido ou veiculado. Então, o aluno, para que ele compreenda o enunciado, eles têm que estar adequado ao seu contexto. Se ele estiver adequado ao contexto, ele será compreendido. Devemos compreender que há diferença entre as modalidades oral e escrita da língua. As 2 modalidades precisam estar presentes em sala de aula, precisam ser ensinadas, mas há diferenças entre elas. E a aceitabilidade dos textos, como um fator de textualidade, tem de ser levado em conta. Devemos trabalhar, portanto, com o objeto de ensino. Nosso objeto de ensino é o texto e, através do texto, vamos trabalhar com os outros eixos: oralidade, leitura, produção textual e análise linguística. Então, nós devemos pensar sempre na junção desses eixos de ensino ao texto, que é o nosso objeto de ensino, o objeto da disciplina de língua portuguesa. Agora, nós somos conduzidos à segunda atividade da nossa aula de hoje. E aí nós temos o seguinte questionamento: só há uma maneira correta para usar a língua? Reflita a respeito dessa questão, eu já volto com a sua contribuição.
Voltamos com a contribuição do Polo de Teresópolis, que diz: não, a língua é viva e deve ser adaptada a cada situação de uso. Não falamos com os nossos amigos da mesma forma que falamos com o nosso chefe, por exemplo. Exato, é um bom exemplo. E devemos pensar também que o questionamento era sobre usar a língua. Usar a língua em que situação? Devemos sempre pensar qual é a nossa situação comunicativa para verificarmos qual a língua que nós vamos utilizar, de que maneira que nós vamos produzir a nossa comunicação. E aí, já que nós estamos focando no ensino, na relação variação e ensino, agora nós vamos trazer os aspectos relacionados, os aspectos mais gramaticais relacionados à nossa língua. Vamos conhecer então gramática, linguística e ensino. Qual a relação dessas três áreas para os estudos da sociolinguística? Quais as contribuições que eles têm para o ensino da língua materna? E aí nós verificamos aqui ensino de língua materna. Nós temos fortemente nas escolas associado como conteúdos específicos a gramática tradicional e o ensino da norma padrão. Novamente reitero a necessidade de nós termos esses conhecimentos na sala de aula, porém não devem ser exclusivos. Esse tipo de aplicação do conhecimento linguístico ignora dois pontos importantes. Então, quando eu trabalho apenas com a gramática tradicional ou com a norma padrão da língua, não considero mais nenhum outro aspecto da minha língua, eu estou nas aulas de língua materna, eu não estou conseguindo inserir os meus alunos em unidades linguísticas mais complexas. Eu faço com que eles tenham acesso apenas a unidades linguísticas mínimas, a unidades a frases. O texto não é aqui visto como objeto de ensino e, a partir daí, nós conseguimos verificar que a organização cumulativa dos conteúdos ignora o objetivo da escolarização, que é o de nós formarmos usuários da língua e acaba por se aproximar de tentar formar apenas analistas da língua. E é isso que nós devemos nos preocupar enquanto professores de língua materna, para que nós não ensinemos apenas a norma padrão ou os preceitos da gramática tradicional, mas para que nós possamos ampliar os conhecimentos dos nossos alunos. E aí que entra os aspectos relacionados aos eixos de ensino. A análise linguística, então o termo análise linguística não foge à regra, ou seja, surgiu com o objetivo de denominar uma nova perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico. Não vou apenas classificar os meus elementos da frase, mas vou refletir, compreender o porquê que eu estou afirmando que essa palavra é um sujeito. Por que é um sujeito e não é um verbo? Então, eu vou refletir a respeito dos mecanismos da língua e também sobre os usos da língua. Nesse modelo, quando nós trabalhamos com análise linguística, nós não estamos excluindo o conhecimento gramatical, mas nós estamos propondo que esse conhecimento esteja a serviço de práticas linguísticas, que ele não seja isolado, mas que nós tenhamos o texto como um objeto de ensino. Conseguimos verificar, assim, que a possibilidade de análise linguística se juntar à leitura e produção de textos é enorme. E aí, nós estamos aliando os eixos de ensino, não estamos ficando apenas com um eixo, com o ensino gramatical, mas estamos conseguindo, através do texto, trazer a leitura, trazer a produção de texto, trazer a reflexão sobre a língua, a verificação dos aspectos da oralidade. Então, nós estamos trabalhando com práticas reais, que reconhecem os traços das variedades que são vistos como um recurso. Então, assim, o aluno aprende a lançar mão conforme os propósitos comunicativos. Então, o aluno vai verificar que, dependendo da situação comunicativa, ele precisa fazer o uso adequado da sua linguagem, mas ele não estará voltado apenas ao conhecimento gramatical. E aí nós vamos verificar aqui, com relação às práticas, já que estamos falando do uso de práticas, a relação que há diversas variedades e que, a depender do gênero discursivo, a linguagem ela poderá ser alterada sem que haja algum problema com isso. Além da análise linguística, nós temos a oralidade e a escrita. Novamente, essa dualidade que é muito comum e que a escola, por vezes, acaba eliminando o ensino da oralidade. Mas nós não. Nós trabalhamos
com a oralidade e a escrita, com essas duas modalidades que apresentam características distintas. Marcuski vai dizer, ele vai reconhecer possibilidades equilibradas de produção de conhecimento para ambas, para a fala e para a escrita. E aí existem diversas nuances para a fala quanto para a escrita. E devemos pensar sempre que há variação, tanto na escrita quanto na fala, só que a variação na escrita ela está condicionada ao gênero discursivo. Caso contrário, nós vamos classificar como um erro ortográfico, um problema de concordância, um problema de coesão. E aí, falando ainda sobre a oralidade e a escrita, não pode a escrita ser uma representação da fala, porque a fala possui características próprias, suas características. Então, nós não devemos pensar que o aluno deve falar como ele se escreve, porque há uma distinção, há uma separação entre essas duas modalidades, que implica em desconstruir a ideia de que apenas a escrita ela vai trazer a padronização da língua. Aqui nós temos que já havia nos parâmetros curriculares nacionais, já previa o trabalho da língua materna em sala de aula, desenvolvendo as competências da língua falada. E aí também há na Base Nacional Comum Curricular essa orientação de que nós podemos trabalhar com a oralidade e também desmistificar a ideia de que a escrita ela será sempre superior e que a oralidade será informal, porque são concepções que não são reais, que elas destoam e destoam bastante. E aí conseguimos perceber que é papel da escola trabalhar com essas questões, porque quando o aluno se dá conta da variedade das competências linguísticas que já possui, ele vai ter um estímulo para refletir sobre as suas práticas e também para conhecer outras variedades da língua. Por isso, é tarefa da escola, focando o ensino de língua materna, o ensino de língua portuguesa, fornecer condições para que ele reflita, para que ele conheça conceitos, para que ele pratique a língua, porque assim eles conseguirão desenvolver diversas competências linguísticas e comunicativas, ampliando automaticamente o seu repertório linguístico, tanto na fala quanto na escrita. E aí, nós começamos a pensar que os documentos já orientam os parâmetros curriculares nacionais e agora a Base Nacional Comum Curricular. Já há essa orientação para que seja trabalhado com os diversos eixos de ensino, tendo o texto como objeto. E aí a sociolinguística entra aqui principalmente relacionado no eixo de oralidade, porque nós temos diversos trabalhos que demarcam a diversidade da nossa língua, todas as características regionais, históricas, de estilo e que precisam estar presentes na sala de aula, porque elas direcionam, demonstram como é a nossa língua em uso, essa língua viva, essa língua real, e ainda mostra para os nossos alunos que há outras competências linguísticas que eles irão adquirir na escola, a fim de refletir sobre as diversas práticas comunicativas que nós temos em meio à nossa sociedade. Lembrando sempre que a escola precisa trabalhar com essas duas modalidades, tanto oral quanto escrita. Nós vemos bastante que a oralidade é deixada um pouco de lado, mas nós devemos conceber a oralidade como uma das modalidades da nossa língua que possui características e especificações específicas que precisam ser abordadas em sala de aula. Agora, nós vamos, portanto, após essas discussões, conseguimos verificar os conceitos e as aplicações desses conceitos já na nossa teleaula de hoje. Vamos agora resolver a nossa situação-problema. Então, a nossa situação-problema de hoje é a seguinte. Você é um professor universitário responsável pela disciplina de sociolinguística. Na aula sobre variação e ensino, tem início um debate entre alguns alunos, os quais divergem em relação ao conceito de erro. Cada um a seu modo, alegando cada um a seu modo, que sua percepção é a correta. E aí eu peço que você reflita a respeito da concepção do erro na língua e como você, enquanto um professor universitário, iria fazer para solucionar esse problema.
qual seria a sua abordagem? Coloque-se no lugar desse professor universitário e eu já volto com a sua contribuição. Recebemos a contribuição do Polo de Minas Gerais, o aluno Miguel afirma haver erro sim, embora concorde com a variação, todavia, passou para o ensino médio acima, os alunos têm a obrigação de falar de forma mais correta possível, de acordo com a linguagem culta. Então, nós devemos compreender, aí Miguel, agradeço a sua contribuição, continue participando da nossa teleaula, e aí nós devemos pensar que as situações comunicativas são diferentes. Eu consigo compreender o seu posicionamento, Miguel, principalmente pensando em alunos do curso de letras. Há uma cobrança muito grande sobre nós e para nós a respeito da nossa linguagem. Por vezes nós estamos conversando descontraidamente com um amigo, mas alguém
costuma nos corrigir, costuma dizer assim, nossa, mas você é professora de língua portuguesa, está falando assim? Depende da minha situação comunicativa. E aí nós devemos pensar essa concepção de erro na língua falada, não vou compreender como um erro, mas como a minha linguagem está adequada ou inadequada à situação comunicativa. Se eu estou conversando com um amigo, a minha linguagem pode ser informal. Se eu estou dando aula, preciso de uma formalidade. Se eu estou em uma palestra, em uma entrevista de emprego, a formalidade ela é obrigatória, necessária. Mas se eu estou em um barzinho, em um restaurante, com pessoas próximas no meu convívio, não há tanta necessidade assim. Então, nós devemos pensar que na língua falada, que é o foco dos estudos da sociolinguística, não há erro na língua falada. Há apenas adequação e inadequação. Posso dizer, você está inadequado agora, sua fala está inadequada à situação comunicativa. Mas não vamos conceber como um erro, como acontece na escrita por questões de ortografia, questões gramaticais, de padronização. Então, conseguimos resolver essa nossa situação, problema. Agora nós vamos tentar ver práticas, como nós podemos trabalhar com os aspectos da sociolinguística em sala de aula. Discutimos bastante a respeito do fracasso escolar, da concepção de erro, da importância do professor acreditar que a língua é heterogênea para que ele tenha atitudes assim. Agora nós vamos ver como trabalhar principalmente com o livro didático, que é um dos grandes instrumentos que o professor tem em sala de aula, trazendo os aspectos da sociolinguística e dos eixos educacionais. Então, propostas de ensino com base nas variedades linguísticas. Retomo aqui a nossa concepção, que está presente nos documentos norteadores, de que o texto é o nosso objeto de ensino e, através do texto, vamos relacionar os nossos 4 eixos de ensino: oralidade, análise linguística, produção textual e leitura. Então, nós vamos ver aqui atividades e possibilidades de ensino, de abordagem, que considerem esses eixos que estão nos nossos documentos. Primeira metodologia que pode ser utilizada é chamada de sequência didática. Nós vamos verificar que a sequência didática, estamos focando aqui sobre variação linguística, porque é o tema da nossa aula. Mas a sequência didática pode ser aplicada a qualquer conteúdo. Para que você realize uma sequência didática, precisa de uma apresentação da situação. Então, um gênero discursivo, um gênero materializado que está presente em meio à nossa sociedade, um gênero de uso. Ele será apresentado para o aluno e esse aluno irá produzir um texto, que é chamado de produção inicial. Só que essa produção inicial, de acordo com a sequência didática, ela não está acabada, ela não está pronta. O professor não vai corrigir essa primeira produção e já dar uma nota demonstrando os erros, as dificuldades do aluno. Não, através da produção inicial, ele vai direcionar a sua aula dentro desses módulos, ele vai trabalhar com módulos que melhorem, que auxiliem, que demonstrem ao aluno a importância e os mecanismos da língua para que ele possa chegar a uma produção final. Então, o professor apresentará a situação, o aluno vai produzir um texto, o professor vai desenvolver 3 módulos que vão auxiliar na compreensão, na ampliação dos conhecimentos do aluno e ele irá produzir o seu texto final e será esse texto final que será avaliado. Então, nós vamos analisar aqui o texto inicial, quais são as dificuldades, o percurso que foi preciso ser feito para atingirmos a nossa produção final. E aí nós vemos que a proposta deve envolver a contextualização do texto em um novo gênero em termos de seu público-alvo, de sua esfera de circulação. Então, aqui nós estamos considerando gêneros discursivos, gêneros reais, que serão trabalhados na escola, respeitando a sua esfera de circulação, seu público-alvo e a sua linguagem. E aí nós vamos trabalhar com a refacção textual, porque da produção inicial, ele vai caminhar para atingir a sua produção final.
E aí nós somos direcionados que o papel do professor no ensino e aprendizagem do aluno, conseguimos perceber que trata-se de um desafio. O professor tem o desafio de promover o deslocamento do gênero de seu funcionamento real para o papel de objeto de aprendizagem, porém não pode descaracterizar o gênero em sua essência e sem assumi-lo como mero modelo. Então, quando nós trabalhamos com gêneros discursivos, nós precisamos trazer esses textos, diversos gêneros discursivos para a sala de aula, para que o nosso aluno tenha contato, tenha acesso a esse gênero que apresenta diversas características que são próprias dele, mas nós não podemos trazer este gênero apenas como uma avaliação. Olha, alunos, isso aqui é um conto, agora produz um conto. Não. Trata-se do gênero conto, o gênero conto possui essas características, esse público-alvo, a linguagem do gênero conto geralmente se aproxima da norma culta, dependendo de alguns traços, porque trata-se de um gênero da tipologia narrativa, tem uma sequência narrativa que permite personagens com diferentes características, então há todo um desenvolvimento desse gênero para que ao final o aluno produza. Quando ele vai produzir, é com um fim próprio, não um fim de avaliação, mas um fim de divulgação. Onde o gênero conto ou uma crônica ela é disponibilizada? Professora, nós temos crônicas nos jornais. Então, os alunos vão produzir uma crônica que será destinada ao jornal da cidade, ao jornal da escola. Então, nós vamos ver aí a sua função social. Não vamos trabalhar apenas focando na avaliação, se o aluno seguiu a estrutura, se ele conseguiu trazer os elementos de coesão e coerência, se a ortografia estava correta. Não, vamos pensar no texto como um todo, com as suas características, esfera de circulação, público-alvo, qual é o tipo de linguagem que deve ser utilizado. E nós vamos verificar que os livros didáticos já estão englobando isso, que é muito importante e que auxilia no trabalho do professor. Vamos voltar. Conseguimos verificar que é importante que seja feito um trabalho sobre a competência do aluno que não envolva apenas os recursos propriamente linguísticos. Por isso a importância de nós verificarmos esse processo de escrita, processo de construção, porque com uma primeira produção não dá para você analisar todas as competências desenvolvidas pelo aluno. Nós precisamos ampliar isso, conseguimos verificar algumas limitações, algumas dificuldades linguísticas, mas as competências da língua, tudo que ele é capaz de fazer, nós não conseguimos analisar apenas com uma produção. E aí o aluno ele precisa ter contato com os gêneros orais de diferentes esferas para atingir a oralidade formal. Então o aluno ele precisa ter contato com os gêneros orais, como entrevista, debate, podemos trabalhar com o jornalismo, que o aluno deverá elaborar o seu texto e apresentar um telejornal. Podemos trabalhar com rádio e também com locuções. Então, há gêneros formais que precisam estar presentes em sala de aula. Novamente, eu volto a afirmar que a oralidade ela é pouco trabalhada, porque a escrita tem um papel muito importante na sociedade, que por vezes acaba inferiorizando a oralidade. Alguns professores consideram que não há necessidade do trabalho com oralidade, trabalhar a fala, porque o aluno já fala. Ele já chega na escola tendo esse domínio. Só que ele domina gêneros orais informais, que estão presentes apenas no seu convívio social. Ele precisa ampliar este conhecimento e adquirir, conhecer, conseguir desenvolver diversas competências dos gêneros orais formais. Porque quando ele for atuar em qualquer área, há necessidade. Afinal, nós nos comunicamos mais através da oralidade do que da escrita. Nós nos comunicamos a todo momento através da oralidade. Por isso, há necessidade de, no emprego, em uma entrevista de emprego, nós sabermos nos portar,
nós sabermos adequar a nossa linguagem ao gênero oral, à situação comunicativa específica. Vamos voltar. Então, aqui o papel do professor é trabalhar com o gênero sem descaracterizá-lo, desenvolver diversas competências linguísticas no aluno e levar o gênero oral para a sala de aula. E aí nós vamos começar a ver agora os eixos que nós já comentamos, com trechos, com recortes de um livro didático. Então, esse é o livro didático, nós temos aqui a sua referência, e nós vamos verificar aqui, na parte de atividades, que nós temos primeiro, nós temos aqui um texto, esse texto verbal, escrito, e aí nós temos uma placa aqui também com textos verbais. E aí nós vemos lanchonete Dois Irmãos, temos cerveja, frango, peixe. Conseguimos identificar que há um erro ortográfico nessa placa, nessa divulgação, irmãos, e aí o texto diz assim: ao entrar na lanchonete, expliquei para os dois irmãos que o plural estava errado. Meus esforços foram vãos, vi que não adiantava e lavei as minhas mãos. Então, o autor vai construir, vai trabalhar aqui neste texto com o mesmo erro ortográfico da placa, querendo evidenciar essa terminação do ons que deveria ser, nós deveríamos ter aí irmãs, não irmãos. E aí nós conseguimos verificar, irmãos, né? Conseguimos verificar aqui que nós temos nessa atividade uma placa real que estava presente em uma cidade, temos o outro texto que dialoga com ela, e aí a primeira atividade, letra A, diz assim: na placa, o substantivo irmão não segue a flexão de número que a norma padrão da língua recomenda. Qual é esse plural? Então, nós temos aqui, primeiro, demonstrando, a atividade demonstra o erro ortográfico, traz para o aluno refletir que trata-se de uma flexão de número distante da norma padrão. Então, ele já vai trazer esse aspecto da diferença da norma padrão e pede para que seja colocado, para que seja identificado o plural de acordo com a norma padrão. Então, nós conseguimos perceber que o objeto dessa atividade são os textos e as atividades vão dialogar com eles. Então, essa atividade presente no capítulo que tem por base o gênero textual carta, todos os capítulos têm um gênero textual, encontra-se na seção Reflexão sobre a Língua, que busca introduzir a classe gramatical do substantivo. Então, nós teremos depois um trabalho com os substantivos. Pensando em produções textuais, já vimos análise linguística, produção textual. Temos aqui, no mesmo livro didático, para lembrar, focando um gênero discursivo, diário virtual. Qual é a intenção principal de um diário virtual? Relatar fatos vividos ou observados pelo autor. Quem é o leitor desse tipo de gênero? Os leitores do blog. Como esse texto ele é organizado? Então, o texto verbal é organizado com opiniões, pensamentos e impressões, mas também há fotos, links para outros blogs e a data da postagem. Esse tipo de texto ele é escrito na primeira pessoa e a linguagem ela é informal, prevê o uso do internetês, predomina o verbo no passado. Então, quando o aluno tem contato com um livro didático que já direciona qual é o gênero discursivo, o foco ali, o público-alvo, a leitura, a estrutura desse texto, ele consegue ter a visão da sua publicação, consegue ter a visão do seu texto final. Então, o professor ele precisa trabalhar, como já vimos na análise linguística, com reflexões sobre a língua, o porquê da flexão ser dessa maneira e também, quando nós pensamos em produção textual,
com gêneros discursivos, que são textos materializados que circulam em meio à sociedade e que já demarcam todas as suas características, como nós conseguimos perceber nesse livro didático. Vamos voltar. Então, todos os capítulos da coleção possuem um gênero textual principal, em que são baseadas as outras atividades do capítulo. Há, portanto, uma diversidade de gêneros textuais, então os alunos terão acesso a diversos gêneros, o que é importantíssimo para o ensino, e há destaque para a linguagem utilizada nesses determinados gêneros, porque a depender do gênero, a linguagem ela será diferenciada. Com relação ao eixo de oralidade, nós temos aqui nesse livro didático, falamos mais tu ou você. E aí nós temos um mapa do Brasil, trazendo a pesquisa sobre o uso de tu e você em todas as regiões do país, e um texto falando sobre como pronome preferido, você tem o dobro de usuários. Então, além do aluno ter contato com esse texto, ele consegue verificar no mapa do Brasil, através dessa pesquisa exposta, que há um predomínio do uso do você, 67%. Mas não significa que não há tu no Brasil. E aí nós temos as outras marcações dos estados que utilizam o tu. Então, com uma atividade dessa, o professor consegue trabalhar a questão dos pronomes, os pronomes pessoais, pronome você e o tu, a variação geográfica que há no nosso país, todo esse conhecimento linguístico, já consegue refletir sobre a diversidade linguística e conseguimos verificar também que não se trata de um erro, de um problema ortográfico, mas não, trata-se apenas de uma escolha, de um uso que é realizado no nosso país. E aí nós vemos que, nesse sentido, a abordagem dos conteúdos no livro didático, elas devem despertar a curiosidade dos nossos alunos e a investigação deles, uma vez que no livro didático nós não temos todas as informações necessárias, já que nos livros nós temos recortes, temos trechos por causa da sua extensão, mas essas informações auxiliam no ensino e na aprendizagem dos nossos alunos. O livro, sendo apenas um dos instrumentos, ele tem como objetivo complementar a atividade docente, porque o professor, ele dispõe de diversos outros instrumentos de ensino. O livro didático é apenas um deles, mas nós devemos pensar sempre que o livro didático é aquele que está ao alcance de todos, já que há uma distribuição para todas as regiões do país. As atividades desenvolvidas precisam sempre possuir um fim didático, demonstrando sempre as diferenças entre as modalidades oral e escrita. E aí nós somos direcionados então a pensar nessas propostas, nessas abordagens em que é possível que o professor amplie o conhecimento do aluno, dessa sua variedade, da variedade linguística que ele domina da sua comunidade para o conhecimento, para o uso da norma culta. Digo norma culta porque no Brasil só há falantes da norma culta, que é a que se aproxima da norma padrão. Norma padrão nós temos são apenas os preceitos gramaticais, mas não há falantes da norma padrão no Brasil. Então, o professor que tiver essa consciência, essa sensibilização linguística, conseguirá tirar esse aluno que possui apenas o conhecimento linguístico da sua comunidade, como nós vimos, um código restrito, conseguirá tirar esse aluno desse início e levará esse aluno a atingir, a desenvolver diversas competências comunicativas ao longo da disciplina de língua portuguesa para que ele atinja o conhecimento, para que ele domine a norma culta da língua. Nós vimos que essa é uma das possibilidades, com o respeito da variedade linguística do aluno, conseguiremos levá-lo a atingir a norma culta, porque nós já temos a experiência, já temos resultados de que sem essa valorização, sem esse
caráter que você consegue visualizar da variedade existente do nosso país, nós não estamos obtendo os bons resultados. Por isso que a sociolinguística educacional se preocupa em trazer os estudos da sociolinguística para a sala de aula. Essa demarcação desse conhecimento, da descrição da nossa língua, como eu mencionei para você, do projeto Atlas Linguístico do Brasil, que conseguiu demarcar todas as características regionais da fala do português brasileiro. Então, isso precisa estar na sala de aula, ampliando os conhecimentos e desenvolvendo novas competências nos nossos alunos. Agora, nós somos direcionados para a nossa revisão final. Temos aqui na nossa revisão final de hoje que o ensino de língua materna precisa considerar a diversidade linguística, não só porque constam nos documentos oficiais, nos parâmetros curriculares nacionais e na Base Nacional Comum Curricular, mas também porque essa abordagem possibilita que os nossos alunos cheguem até a norma culta de uma maneira mais fácil, menos sofrida, não tão distante da sua variedade. Porque nós vimos que a teoria do fracasso escolar demonstrava que os alunos das classes menos favorecidas não conseguiam ir bem nas avaliações que eram aplicadas iguais para os dois públicos tão distintos, classes favorecidas e classes desfavorecidas, eles não conseguiam atingir, não eram bem avaliados, porque o que estava sendo cobrado estava totalmente distante da sua realidade. Mas vimos que, se há uma alteração, os estudos de Labov comprovam isso, se há uma alteração na avaliação, é possível sim que os alunos demonstrem que eles tenham bons desempenhos nas avaliações. E aí nós devemos pensar que as avaliações, elas também não podem ser uniformes, já que nós temos públicos tão diversos. Há diversas normas linguísticas e este assunto precisa ser abordado em sala de aula. A norma padrão não é única, ela é uma das variedades linguísticas, continua sendo o objeto de ensino da escola, da disciplina de língua portuguesa, mas não precisa ser a única. Nós podemos, enquanto professores, levarmos outras normas, outras variedades da língua para a sala de aula. Novamente, essa ideia de que há normas linguísticas e não uma norma, mas diversas normas que são tão complexas e estruturadas como a norma padrão. O preconceito linguístico precisa ser eliminado, pois gera outros tipos de preconceitos. Falamos na nossa primeira teleaula, preconceito linguístico, que, por vezes, ele é desconsiderado, não é considerado assim como algo importante, mas ele gera problemas tão ou mais fortes quanto os outros tipos de preconceitos que nós temos em nossa sociedade. Então, falou que é preconceito, trará problemas, trará consequências. Então, nós vemos que não há necessidade de julgamentos enquanto melhor ou pior, mais bonito, mais feio, pensando na língua. Há apenas uma diversidade. Como nós focamos na nossa aula de hoje, o professor precisa conhecer e utilizar uma pedagogia diferenciada, que respeite a diversidade. Mas nós sabemos que para o professor chegar a utilizar essa pedagogia diferenciada, ele necessita de uma formação adequada, uma formação inicial ou uma formação continuada adequada, para que ele compreenda a real importância dessa sua abordagem, a real importância da modificação da sua pedagogia. Então, assim, nós conseguimos
finalizar a nossa disciplina, você teve a oportunidade de verificar o objeto de ensino, o objeto de estudo da sociolinguística, que é essa língua falada, teve a oportunidade de conhecer sobre o preconceito linguístico, que é tão forte, se faz presente nas escolas e que precisa ser eliminado, conhecer os diversos tipos de variação linguística, regional, histórica, social e estilística. Teve a oportunidade de verificar as mudanças que ocorrem na língua, falamos sobre a teoria da mudança linguística e também da relação existente entre o contato entre as línguas, as interferências que ocorrem, as mudanças linguísticas, o contato que ocorre, falamos a respeito dos empréstimos linguísticos, dos estrangeirismos, dos países que vivem em diglossia, em que há uma língua considerada superior para usos oficiais e uma língua considerada inferior que relaciona-se apenas ao uso familiar, e conseguimos hoje falar a respeito da teoria existente sobre o fracasso escolar. Você conheceu a corrente da sociolinguística, que é a sociolinguística educacional, se pautando pelos estudos de Bortoni e Ricardo, e algumas possibilidades de aplicação no ensino de língua materna. Assim, nós fechamos a nossa disciplina. Agradeço todas as contribuições, as participações no fórum e também no nosso chat atividade. Afinal, vocês sempre conseguiram desenvolver e modificar a nossa aula, trazendo as contribuições e as suas dúvidas. Assim, nós terminamos a nossa disciplina. Agora você verá um vídeo que trará algumas discussões, trará um resumo das discussões da nossa aula de hoje e até uma próxima. Oi, tudo bem? Não vi que você estava aí. É que eu estou aqui pensando na aula sobre ensino de língua materna e variação que eu estou preparando para minha turma. Esse é um assunto que eu particularmente gosto muito. Compreender as variações e as variedades linguísticas é tão importante quanto conhecer a gramática. Tanto é que a variação linguística e sua relação com a produção e a compreensão textual foram incorporadas aos parâmetros curriculares nacionais. A gente tem um tempinho até a aula começar e como eu sei que você se interessa pelo assunto, eu vou te explicar melhor. Para compreender o papel das variedades linguísticas na educação, precisamos quebrar 2 mitos. O primeiro é o mito do déficit cognitivo, que relaciona o uso das variedades populares à incapacidade de aprendizado da norma culta. Já o déficit linguístico é o segundo mito, que associa as variedades populares ao desconhecimento da norma culta. Esses mitos foram identificados a partir dos estudos da linguagem e de uma discussão mais ampla sobre as teorias do fracasso escolar. Magda Soares é uma importante professora brasileira que se propôs a discutir as teorias do fracasso escolar. A pesquisadora mostra que, em uma perspectiva, defende-se que as escolas realizem um trabalho voltado para o ensino da variedade linguística padrão e a culta. Outra perspectiva defende que as escolas trabalhem o ensino com base na variedade de seus próprios grupos de alunos. Mas, como aponta a professora, essas tentativas são essencialmente compensatórias, já que não trabalham fundamentalmente a causa do problema. Por isso, alguns autores propõem a inserção da análise linguística na compreensão e na produção textual. A análise linguística possibilita a identificação de palavras e construções sintáticas de diferentes variedades regionais que desempenham a mesma função textual, discursiva ou pragmática. Essa análise também sugere que os alunos possam identificar recursos presentes na escrita, além de elencar recursos com a mesma função presentes na fala. Aliás, reconhecer a relação entre oralidade e escrita é essencial no trabalho com a gramática e a linguística no ensino. A partir do momento em que o aluno adquire a escrita durante a escolarização formal, ele se torna bimodal em sua língua. Notou a importância da análise linguística e das práticas de escrita e oralidade? Juntas, elas formam 2 propostas que devem ser aplicadas nas salas de aula e que constroem, ao longo da escolarização, as competências linguísticas. Agora, nada disso é possível sem o comprometimento dos professores e das escolas.
Nós, professores, devemos explorar as diferenças e semelhanças entre a oralidade e a escrita. Além disso, devemos valorizar a norma culta em suas variedades dialetais, regionais e sociais, papel que também cabe às instituições de ensino. Bom, agora eu preciso ir porque a aula já vai começar, mas você pode continuar e se aprofundar no assunto. Até mais!